Olá, na aula de hoje, a aula 23B, eu vou falar sobre conjunctions and some prepositions. Vamos começar com and, que significa e. Essa conjunção é uma conjunção aditiva. Por exemplo, eu trabalho e estudo. I work and study. Notem que eu estou adicionando algo. Porém, se eu quiser dizer e sem esse sentido aditivo, nós temos what about. E o restaurante onde eles estavam? Notem que não é aditivo. What about the restaurant where they were? Temos aqui também uma outra conjunção aditiva, que é both. Both. Ambos os estudantes estudam inglês e francês. Both students study English and French. Both students study English and French. Temos também not only, but also. Not only, but also. Não somente, não apenas, mas também. Madonna não só canta, mas também dança. Madonna not only sings, but also dances. Bem simples essa construção. Temos aqui também as well as. As well as. Assim como. Ela gosta de comida italiana, assim como japonesa. She likes Italian food as well as Japanese. She likes Italian food as well as Japanese. Temos uma outra conjunção aqui, que é a conjunção or, que já não é aditiva. Or, ou. Estude ou não será aprovado. Study or you won't be approved. Study or you won't be approved. Vale ressaltar que ser aprovado, to be approved. Temos aqui também either or. Either or. Ou. Se na nossa oração nós tivermos dois ou, como aqui embaixo, por exemplo, ou ele estuda ou trabalha. O primeiro ou é representado pelo either e o segundo or. Either he studies or works. Either he studies or works. Por outro lado, se nós quisermos dizer nem, vamos ter neither, nor. Neither, nor. E podemos perceber que neither, nor é a negação de either, or. Ele nem veio nem ligou. Ou ele não veio nem ligou. He neither came nor called. He neither came nor called. Bem simples. O verbo vir, to come. O passado dele, came. O que mais nós temos aqui embaixo? But. Temos aqui but. Mas, porém. Só um momento. Deixa eu voltar um pouco. Mas, porém, ele chegou cedo, mas ela já tinha ido embora. He arrived early, but she had already left. She had already left. Tinha ido embora. Isso aqui é um past perfect. O verbo ir embora, partir, é o verbo to leave, cujo passado e particípio, left. She had already left. Ela já tinha ido embora, já tinha partido. Temos também aqui, however. Contudo, however. É um sinônimo do but. However, só que é um pouco mais formal. Ele estudou muito. Contudo, não conseguiu uma boa nota. He studied very hard. However,
He couldn't get a good grade. He studied very hard, however, he couldn't get a good grade. Não conseguiu. He couldn't get. Ele não pôde conseguir ou não pôde obter. Ok? Eu poderia dizer essa oração com but. He studied very hard, but he couldn't get a good grade. Attention. However, contudo. Se eu quiser dizer contudo, with everything. With everything. Que não é uma conjunção. Nevertheless. Nevertheless. Entretanto. Todavia. Tem o mesmo sentido do but. Mas. However. Contudo. Temos aqui então nevertheless. Entretanto, todavia. Que já é um pouco mais formal ainda. E menos comum do que o however ou but. Ela comprou o carro. Entretanto. Ela não gostou dele. She bought the car, nevertheless, she didn't like it. She bought the car, nevertheless, she didn't like it. Poderíamos dizer, she bought the car, but she didn't like it. Ou, she bought the car, however, she didn't like it. Teria o mesmo sentido. Temos aqui também o therefore. Therefore. Por isso. Só um momento. Por isso. Eu falo inglês fluentemente. Por isso, eu tive esta ótima oportunidade. I speak English fluently. Therefore, I had this great opportunity. Therefore, I had this great opportunity. E temos aqui também o consequently. Consequentemente. Consequently. É um sinônimo do therefore. Eu poderia dizer aqui, inclusive, I speak English fluently. Consequently, I had this great opportunity. Ele estudou. Consequentemente, passará. He has ou his studied. Consequently, he will be approved. Consequently, he will be approved. Or, therefore, he will be approved. Por isso, será aprovado. Notem que passará, ele passará. Em inglês vamos ter de utilizar o pronome pessoal, o sujeito. He, no caso. E o verbo passar é to pass. Mas não tem esse sentido de passar num exame, passar em um concurso. Então, nesse caso, vamos utilizar to be approved, ser aprovado. Então, se eu digo que ele passará, na verdade, ele será aprovado. He will be approved. Temos aqui também because of. Because of. Por causa de. Ela está aqui, até agora, por causa do namorado dela. Por causa de. Because of. She is here until now because of her boyfriend. O namorado dela, her boyfriend. Then, so. São sinônimos. Then ou so significam então. Ela foi convidada. Então, pode vir. She was invited. So, she may come. Notem que esse poder, eu estou utilizando may, porque é poder com o sentido de possibilidade. O can é poder com o sentido de capacidade. Apesar de que podemos utilizar informalmente can para todos os sentidos de poder. Temos aqui também to. To significa para. Já sabemos disso. Só um momento. To significa para. Mas ele tem um sentido de deslocamento. Eu estava indo para a praia. Notem que é deslocamento. I was going to the beach. I was going to the beach. Já o for, que também significa para,
ele não tem esse sentido de deslocamento. Estas flores são para você. These flowers are for you. Observe que não tem sentido de deslocamento. É bem fácil a diferença entre o to e o for. Mas aqui, a partir daqui, já teremos de ter um pouquinho mais de atenção. As significa como. Eu trabalho aqui como professor. I work here as a teacher. As a teacher, como professor. Such as, lembre que as é como. Such as, tais como. Such as. Ela visitou países tais como a China e a Rússia. She visited countries such as China and Russia. China and Russia. Like também significa como. Lembrem que as é como, mas like também é como. Não devemos confundir a preposição like, como, com o verbo to like, gostar. Só que like é como com o sentido de tipo, que nem. Eu digo, por exemplo, ela é como você. Ela é que nem você. She is exactly like you. Compare. Eu trabalho como escravo. I work as a slave. Eu quero dizer que eu sou escravo. Se é que é possível isso. Eu trabalho como um escravo, que nem um escravo. Já vou utilizar like em vez de as. I work like a slave. O sentido é figurado. Então, a diferença entre as, como, e as, like, é que o like ele tem um sentido figurado, que nem. Já o as, não. Por exemplo, eu trabalho no Dynamic, eu trabalho como professor no Dynamic. I work as a teacher at Dynamic. Porque eu, de fato, sou professor. Agora, se eu disser, ele trabalha como escravo. Notem que é figurado. Então, he works like a slave. Like a slave. Porque se eu disser he works as a slave, eu estou dizendo que ele é escravo. Ele trabalha como escravo, ou seja, a função dele é de escravo. Percebem a diferença, então, entre o as, como, e like, como? Agora, para ampliar um pouquinho mais, nós temos o how, como, que nós já conhecemos desde o início do curso. Como. Para não confundir how, como, com like ou as, vale perceber que how é como com o sentido de da forma em que, da maneira que. Portanto, ao dizermos algo em inglês, se pudermos substituí-lo como por da forma que ou da maneira que, será how. Ele disse como ele queria que as coisas fossem feitas. Ora, ele disse de que forma ele queria que as coisas fossem feitas. He said how he wanted the things were made. Ok? Para finalizarmos a explicação dessa aula, vamos abordar agora como dizer por mais que. Por mais que. Temos duas formas. However hard ou however much. As duas significam a mesma coisa, por mais que. Só que o hard, que significa muito ou duro, ele é utilizado para verbos de esforço, como por exemplo o verbo tentar, trabalhar, estudar. Para eles utilizaremos however hard, por mais que. Já o however much é para os demais verbos, no caso os que não têm sentido de esforço. Por mais que eu estude, notem que trata-se de um verbo de esforço. Portanto, however hard I study. Já aqui, por mais que eu durma, não é um verbo de esforço. Então,
não uso however hard, eu vou usar however much. However much I sleep. Ok? Vejam, por mais que ele queira ficar aqui, eu não permitirei. Por mais que ele queira. Não é um verbo de esforço. However much he wants to stay here, I won't permit. Mas se eu disser, por mais que ele tente, não conseguirá. No caso aqui é um verbo de esforço. However hard he tries, he won't get it. Não conseguirá é ele não conseguirá. Lembre que nós temos sempre de utilizar sujeito em inglês. He won't get it. Mas também podemos utilizar a expressão no matter how much ou no matter how hard, com o mesmo sentido e da mesma forma. Então, no matter how much pode substituir o however much. E o no matter how hard pode substituir o however hard. Você pode utilizar de uma forma ou de outra, tanto faz. Por mais que ele queira ficar aqui, eu não permitirei. É um verbo que não é de esforço. No matter how much he wants to stay here, I won't permit. Ou, however much he wants to stay here, I won't permit. Por mais que ele tente, não conseguirá. É um verbo de esforço. No matter how hard he tries, he won't get it. Ou, however hard he tries, he won't get it. Vale ressaltar também que no matter how much ou no matter how hard, eles têm um sentido bem literal. No matter, não importa. Então eu digo, não importa o quanto ele queira, ou seja, por mais que ele queira. No matter how hard he tries, não importa o quão duro ele tente, ou seja, por mais que ele tente. Fica bem fácil de perceber isso. Temos então os nossos verbos do dia. Today's verbs. To believe. Só um momento. To believe, believed, believed. Acreditar, crer. Por mais que você não queira crer, Deus existe. Observe que não queira. Por mais que você não queira, é um verbo que não é de esforço. Então, however much you don't want to believe it, God exists. However much you don't want to believe it, God exists. To think, thought, thought. To think, thought, thought. Pensar ou achar. Ele me disse o que ele pensa sobre isso. Contudo, eu ainda discordo. He told me what he thinks. Terceira pessoa, ele pensa, he thinks about it. However, I still disagree. O verbo discordar, to disagree. Um verbo novo para a gente. Concordar, no caso, é o verbo to agree. Ambos regulares. To like, liked, liked. Gostar ou gostar de. Então, o particípio do verbo to like é liked, gostado. Eu gosto de conhecer pessoas como você, que nem você. Então, esse como vai ser like. I like to meet people like you. Espero que tenham entendido essa lição. Ela não tem uma gramática densa, ela exige um pouquinho mais de memorização do vocabulário apresentado, no caso, algumas preposições adicionais e conjunções. Recomendo que assistam esse vídeo mais de uma vez, para que possam fixar esse vocabulário. Caso de dúvidas, tirem com seus professores em sala de aula e façam seus exercícios. Bye bye!